Provérbios capítulo 1, para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras de discernimento, para receber instrução em comportamento prudente, em fazer o que é reto, justo e equitativo, para dar prudência aos ingênuos, conhecimento e bom senso aos jovens. Que o sábio ouça e aumente ainda mais o seu aprendizado, e que o entendido adquira sábios conselhos, para compreender provérbios e parábolas, os ditados e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Escute, meu filho, a instrução de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe, porque eles serão uma grinalda de graça para a sua cabeça e colares que enfeitarão o seu pescoço, meu filho. Se homens pecadores tentarem seduzi-lo, não ceda. Se eles disserem, venha com a gente, fiquemos de tocaia para derramar sangue inocente, embosquemos sem motivo alguma alma inofensiva. Engoliamo-os vivos como a sepultura e inteiros como os que descem ao abismo. Vamos conseguir toda sorte de coisas valiosas e encheremos nossas casas de pilhagem. Jogue a sua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa, meu filho. Não acompanhe essa gente, não ponha o pé no caminho deles, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. De nada adianta armar a rede à vista de qualquer pássaro, pois esses homens armam cilada contra o próprio sangue e emboscam somente a si mesmos. Assim são os caminhos de todos os que buscam um ganho desonesto. Ele tira a vida daqueles que o conseguem. Lá fora a sabedoria clama em voz alta, levanta a voz nas praças públicas, no alto dos muros ela grita, à entrada da cidade, às portas ela faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, vão amar a inexperiência? Até quando os zombadores vão se deleitar na zombaria e os tolos vão odiar o conhecimento? Arrependam-se com a minha repreensão. Então eu derramarei sobre vocês os meus pensamentos e lhes farei conhecer os meus ensinamentos. Mas, como vocês se recusam a ouvir quando eu chamo, e ninguém presta atenção quando estendo a mão, como desprezam todo o meu conselho e não aceitam a minha repreensão, eu, por minha vez, rirei quando a desgraça os atingir. Zombarei quando o terror os alcançar, quando o terror vier como tempestade, quando a calamidade os cobrir como redemoinho, quando a angústia e a aflição os dominarem. Então eles me chamarão, mas eu não responderei. Procurarão por mim ansiosamente, mas não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não escolheram temer o Senhor. Não aceitaram meu conselho e rejeitaram a minha repreensão. Por isso comerão do fruto do seu próprio caminho e se fartarão dos frutos dos seus planos. Pois a teimosia dos inexperientes os matará e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me der ouvidos viverá em segurança e estará tranquilo, sem temor de nenhum mal. Provérbios, capítulo 2. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração ao entendimento, se clamar por discernimento e por entendimento erguer a voz, se procurar a sabedoria como se procura prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que vivem com integridade. Guarda as veredas do juízo e protege o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, reto e equitativo. Sim, todos os bons caminhos, porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará, o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas que abandonam as veredas retas para andar por caminhos tenebrosos, que se alegram em fazer o mal e se divertem com a perversidade do mal, cujos caminhos são tortuosos e que se desviam nas suas veredas. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da mulher alheia com suas palavras sedutoras, que abandonou o companheiro da sua mocidade e esqueceu a aliança que fez perante Deus, porque a casa dela desce para a morte e os seus caminhos levam aos mortos.
Nenhum dos que se dirigem a ela volta atrás nem alcança as veredas da vida. Assim você andará pelo caminho dos homens de bem e se manterá nas veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra e os infiéis serão arrancados dela. Provérbios, capítulo 3. Meu filho, não se esqueça da minha instrução, mas, meu filho, guarde os meus mandamentos no seu coração, porque eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe trarão paz e prosperidade. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Amarre-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor e uma boa reputação diante de Deus e dos homens. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e fuja do mal. Isso trará saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Honre o Senhor com todos os seus bens e com as primícias de toda a sua colheita. Então os seus celeiros se encherão até transbordar, e os seus tonéis ficarão cheios de vinho novo. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e não se magoe com a sua repreensão, porque o Senhor disciplina a quem ama, assim como um pai disciplina o filho de quem se agrada. Felizes são aqueles que encontram a sabedoria, aqueles que obtêm entendimento, pois ela é mais lucrativa que a prata e rende mais que o ouro fino. Ela é mais preciosa que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. Na sua mão direita está a longa vida, na sua mão esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. Ela é árvore de vida para os que a abraçam. Quem a ela se apegar será abençoado. Com a sabedoria o Senhor lançou os fundamentos da terra, com o entendimento estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento as fontes profundas se romperam e as nuvens destilam o orvalho. Meu filho, não deixe que a sabedoria e o entendimento se afastem dos seus olhos. Guarde o bom senso e a discrição. Eles serão vida para a sua alma e ornamento para o seu pescoço. Então você andará seguro em seu caminho e o seu pé não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo. Ao deitar-se, o seu sono será tranquilo. Não tenha medo do terror repentino nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e guardará o seu pé de ficar preso. Não negue o bem a quem merece, quando estiver em seu poder fazer o bem. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei quando já tenho que dar. Não planeje o mal contra o seu próximo, que vive confiando perto de você. Não acuse ninguém sem motivo, quando ele não lhe fez nenhum mal. Não inveje os violentos, nem escolha nenhum dos seus caminhos, pois o Senhor detesta os perversos, mas aos íntegros revela os seus segredos. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa a morada dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes e oprimidos. Os sábios herdarão honra, mas os tolos só colhem vergonha. Provérbios, capítulo 4. Escutem, meus filhos, a instrução de um pai. Prestem atenção e ganhem entendimento. Eu lhes dou um ensino sólido, portanto não abandonem minha instrução. Porque eu também fui filho diante de meu pai, ainda jovem e querido por minha mãe. Então ele me ensinou e me disse, guarde minhas palavras com todo o seu coração. Obedeça aos meus mandamentos e você viverá. Adquira sabedoria, adquira entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem se afaste delas. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O início da sabedoria é este: adquira sabedoria. Mesmo que custe tudo o que você tem, adquira entendimento. Valorize-a, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela colocará na sua cabeça uma grinalda de graça e lhe presenteará uma coroa gloriosa. Escute, meu filho. Aceite o que eu digo, e os anos da sua vida serão muitos. Eu o instruo no caminho da sabedoria e o guio por veredas retas. Quando você andar, seus passos não serão impedidos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, porque ela é a sua vida. Não ponha os pés na vereda dos perversos, nem ande pelo caminho dos maus. Evite-a. Não passe por ela, afaste-se dela e siga seu caminho.
Porque eles não conseguem dormir enquanto não fizerem o mal, perdem o sono até fazerem alguém cair. Eles comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas o caminho dos justos é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até o pleno dia. Já o caminho dos perversos é como escuridão profunda. Eles nem sabem em que tropeçam. Meu filho, preste atenção ao que eu digo. Incline o ouvido às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no mais profundo do coração, pois elas são vida para quem as encontra e saúde para todo o corpo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Afaste da sua boca a perversidade. Mantenha longe dos seus lábios a linguagem corrupta. Que os seus olhos olhem para a frente, fixe o olhar diretamente adiante de você. Pondere bem a vereda por onde andam seus pés e seja firme em todos os seus caminhos. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Provérbios, capítulo 5. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline o ouvido às minhas palavras de discernimento, para que você conserve o bom senso e os seus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam mel e a sua boca é mais macia do que o azeite, mas no final ela é amarga como absinto, afiada como espada de 2 gumes. Os pés dela descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente à sepultura. Ela não pondera o caminho da vida, os seus rumos são instáveis, mas ela não percebe. Agora, pois, meus filhos, escutem-me, não se desviem das palavras da minha boca. Afaste o seu caminho dela, não se aproxime da porta da sua casa, para que você não entregue a outros a sua honra, nem a sua vida a quem não tem piedade, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e o fruto do seu esforço não vai enriquecer a casa de outro. No fim da vida você vai gemer, quando o seu corpo e a sua carne já estiverem consumidos, e dirá: como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão. Não obedeci aos meus mestres, nem inclinei o ouvido aos que me instruíam, e quase caí em ruína total no meio da assembleia e da congregação do povo de Deus. Beba água da sua própria cisterna, água corrente do seu próprio poço. Por acaso as suas fontes devem jorrar pelas ruas, os seus ribeiros de água pelas praças públicas? Que elas sejam só suas, nunca divididas com estranhos. Seja bendita a sua fonte e alegre-se com a esposa da sua mocidade. Corça amorosa, gazela graciosa, que os seus seios sempre o satisfaçam, que você esteja sempre embriagado com o seu amor. Por que, meu filho, deixar-se embriagar por mulher alheia? Por que abraçar o peito de uma mulher leviana? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele examina todas as suas veredas. As iniquidades do ímpio o prendem, os cordéis do seu próprio pecado o seguram firme. Ele morrerá por falta de disciplina, desencaminhado pela sua grande loucura. Provérbios capítulo 6. Meu filho, se você ficou como fiador do seu próximo, se com um aperto de mão se comprometeu por um estranho, se você foi preso pelas palavras da sua boca e ficou enlaçado pelo que disse, então faça o seguinte, meu filho, para se livrar, já que caiu nas mãos do seu próximo. Vá, humilhe-se, insista, não dê trégua ao seu amigo, não permita sono aos seus olhos, nem cochilo às suas pálpebras. Livre-se como a gazela da mão do caçador, como o pássaro da mão do passarinheiro. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Ela não tem comandante, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena o seu provimento no verão e na colheita junta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando vai se levantar do seu sono? Um pouco de sono, um pouco de cochilo, um pouco cruzar os braços para descansar, e a pobreza o atacará como ladrão, e a necessidade como o homem armado, o homem perverso, o homem de Belial. Anda com a boca pervertida, pisca os olhos, arrasta os pés, faz sinais com os dedos, planeja o mal no coração, está sempre semeando discórdias. Por isso a sua ruína virá de repente, num instante será destruído sem remédio. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 são abominação para ele: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. Meu filho,
Guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Amarre-os sempre ao seu coração, pendure-os ao redor do seu pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, estarão vigiando por você. Quando acordar, falarão com você, porque o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida, para livrá-lo da mulher alheia, das palavras macias da mulher leviana. Não cobice no coração a sua formosura, nem se desprender pelos seus olhares, porque por uma prostituta o homem fica reduzido a um bocado de pão, mas a mulher casada de outro caça a vida preciosa. Poderá alguém carregar fogo no peito sem que suas roupas se queimem? Poderá alguém andar sobre brasas sem que seus pés se queimem? Assim é o que se deita com a mulher do próximo. Ninguém que a tocar ficará sem castigo. Não desprezam o ladrão se ele rouba para saciar a fome quando está faminto. Mas se for pego, terá que restituir 7 vezes, ainda que lhe custe todos os bens de sua casa. O homem que comete adultério não tem juízo. Quem faz isso destrói a si mesmo. Receberá feridas e desonra, e a sua vergonha nunca será apagada, porque o ciúme desperta o furor do marido, que não terá piedade no dia da vingança, não aceitará nenhum tipo de resgate, rejeitará todo suborno, por maior que seja. Provérbios, capítulo 7. Guarde os meus mandamentos dentro de você. Obedeça aos meus mandamentos e você viverá. Proteja os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os nos seus dedos e escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e ao entendimento chame de parente. Eles o guardarão da mulher adúltera, da mulher pervertida com suas palavras sedutoras. Da janela da minha casa eu olhei através da grade, vi entre os inexperientes, percebi entre os jovens um rapaz que não tinha juízo. Ele descia a rua perto da esquina dela, caminhando na direção da casa dela, no crepúsculo, quando o dia já se ia, quando a escuridão da noite caía. Então saiu uma mulher ao encontro dele, vestida como prostituta e com intenção astuta. Ela é turbulenta e rebelde. Seus pés nunca ficam em casa, ora na rua, ora nas praças, espreitando em cada esquina. Ela o agarrou e o beijou e com cara descarada disse: hoje cumpri os meus votos e tenho em casa a carne da minha oferta de comunhão, por isso saí ao seu encontro. Procurei por você ansiosamente e o encontrei. Cobri a minha cama com lençóis coloridos do Egito. Perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de amor até o amanhecer, vamos deleitar-nos com carícias. Meu marido não está em casa, saiu para uma longa viagem, levou a bolsa cheia de dinheiro e só voltará na lua cheia. Com palavras persuasivas ela o seduziu, com lábios macios o arrastou. De repente ele a seguiu como boi que vai para o matadouro, como servo que entra no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, como pássaro que se lança na armadilha, sem saber que isso lhe custará a vida. Agora, pois, meus filhos, escutem-me, prestem atenção ao que eu digo. Não deixem que o coração de vocês se desvie para os caminhos dela, nem se perca nas suas veredas. Muitos foram os que ela derrubou, inúmeros os que matou. A casa dela é caminho para o Sheol, descendo às câmaras da morte. Provérbios, capítulo 8. Não é a sabedoria que clama e o entendimento que levanta a sua voz? No alto, junto ao caminho, onde os caminhos se encontram, ela toma posição. Ao lado das portas, à entrada da cidade, nos acessos, ela brada em alta voz. A vocês, ó homens, eu clamo. Elevo a minha voz a todos os mortais. Vocês, inexperientes, ganhem prudência. Vocês, insensatos, tomem juízo no coração. Escutem, porque falarei coisas excelentes. Abrirei os lábios para dizer o que é reto. A minha boca proclamará a verdade, pois os meus lábios detestam a perversidade. Todas as palavras da minha boca são justas, nenhuma delas é torta ou perversa. Todas são retas para quem tem discernimento e corretas para os que acharam conhecimento. Prefiram a minha instrução, a prata, e o conhecimento ao ouro puro, porque a sabedoria vale mais que rubis, e tudo o que se pode desejar não se compara a ela, eu, a sabedoria. Habito com a prudência e possuo conhecimento e bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a arrogância, o mau procedimento e a boca perversa.
Meu é o conselho e o bom senso. Eu sou o entendimento, meu é o poder. Por meu intermédio reinam os reis, e os governantes decretam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, todos os que julgam com retidão. Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade duradoura e justiça. O meu fruto é melhor que ouro fino, o que eu produzo é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes de existir a terra. Antes de haver abismos, eu nasci. Antes que existissem fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu nasci. Antes que ele fizesse a terra ou os campos ou o pó do mundo, quando ele preparou os céus, ali estava eu. Quando traçou o círculo sobre a face do abismo, quando firmou as nuvens no alto e estabeleceu as fontes do abismo, quando fixou ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem o seu mando, quando marcou os fundamentos da terra, então eu estava ao seu lado como arquiteto. Era seu prazer, dia após dia, alegrando-me em sua presença todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitado e enchendo-me de alegria com os filhos dos homens. Agora, pois, meus filhos, escutem-me. Felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a instrução e sejam sábios, não a desprezem. Felizes os que me escutam, vigiando todos os dias a minha porta, esperando junto aos meus umbrais, porque quem me encontra a vida e recebe o favor do Senhor, mas quem não me encontra a si mesmo se prejudica. Todos os que me odeiam amam a morte. Provérbios, capítulo 9. A sabedoria construiu a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, matou os seus animais, misturou seu vinho e já preparou a sua mesa. Enviou as suas servas e clama do ponto mais alto da cidade: venham para cá os inexperientes. Aos que não têm juízo, ela diz: venham, comam do meu pão e bebam do vinho que misturei. Deixem a insensatez e vocês viverão, andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador, colhe insultos para si. Quem repreende o perverso, recebe afronta. Não repreenda o zombador, para que ele não passe a odiar você. Repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o sábio, e ele ficará ainda mais sábio. Ensine o justo, e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Pois por minha causa os seus dias serão multiplicados, e anos de vida lhe serão acrescentados. Se você for sábio, a sabedoria será proveito para você mesmo. Se for zombador, você sozinho sofrerá. A insensatez é mulher turbulenta, é ingênua e não sabe coisa alguma. Senta-se à porta da sua casa, num trono no ponto mais alto da cidade, chamando os que passam, os que vão direitos pelo seu caminho. Venham para cá os inexperientes. Aos que não têm juízo, ela diz: água roubada é doce, pão comidas escondidas é gostoso. Mas eles não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do Sheol. Provérbios, capítulo 10. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros de injustiça não trazem proveito algum, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ganância dos ímpios. Mãos preguiçosas conduzem à pobreza, mas mãos diligentes trazem riqueza. O que ajunta no verão é filho prudente, mas o que dorme na época da colheita é filho que envergonha. Bênçãos coroam a cabeça do justo, mas a boca dos ímpios encobre violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceita mandamentos, mas o insensato de lábios cai em ruína. Quem anda em integridade anda seguro, mas quem segue caminhos tortuosos será descoberto. O que pisca maliciosamente causa dores, e o insensato de lábios cai em ruína. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios encobre violência. O ódio suscita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Os sábios entesouram o conhecimento, porém a boca do insensato é ruína próxima. Os bens do rico são a sua cidade forte. A pobreza dos pobres é a sua ruína. O trabalho do justo conduz à vida,
mas o ganho do ímpio ao pecado. O que atende à disciplina entra na vida, mas o que rejeita a repreensão desencaminha os outros. O que encobre o ódio tem lábios mentirosos, e o que espalha calúnias é insensato. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os lábios é prudente. A língua do justo é prata escolhida, mas o coração dos ímpios vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os insensatos morrem por falta de entendimento. A bênção do Senhor traz riqueza e não vem com dores. Para o insensato, praticar o mal é diversão, mas o homem de entendimento tem prazer na sabedoria. O que o ímpio teme, isso lhe sobrevém, mas aos justos se concede o que desejam. Passada a tempestade, o ímpio não mais existe, mas o justo tem alicerce eterno, como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos. Assim é o preguiçoso para quem o envia. O temor do Senhor prolonga a vida, mas os anos dos ímpios serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína para os que praticam o mal. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. Da boca do justo brota a sabedoria, mas a língua perversa será cortada. Os lábios do justo sabem que agrada, mas a boca dos ímpios só sabe o que é perverso. Provérbios capítulo 11. O Senhor detesta balanças falsas, mas os pesos exatos lhe agradam. Vindo o orgulho, chega também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade conduz os retos, mas a perversidade destrói os pérfidos. De nada valem as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A retidão do íntegro lhe endireita o caminho, mas o ímpio cai pela sua própria maldade. A justiça dos retos os livra, porém os infiéis ficam presos nas suas próprias cobiças. Morrendo o homem ímpio, perece a sua esperança, e a expectação dos maus se desfaz. O justo é libertado da angústia, e o ímpio ocupa o seu lugar. Com a boca o ímpio destrói o seu próximo, mas pelo conhecimento os justos se livram. Quando os justos prosperam, a cidade se alegra. Quando perecem os ímpios, há gritos de júbilo. Pela bênção dos retos, a cidade se exalta, mas pela boca dos ímpios é derrubada. Quem despreza o próximo é falto de senso, mas o homem entendido se cala. O que anda caluniando revela segredos, mas o fidedigno de espírito encobre o assunto. Não havendo direção sábia, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Quem fica fiador de estranho sofre prejuízo, mas o que odeia a fiança vive tranquilo. A mulher bondosa alcança honra, mas os homens violentos só alcançam riquezas. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. O ímpio recebe salário enganoso, mas o que semeia a justiça recebe recompensa verdadeira. Quem é justo alcança a vida, mas o que segue o mal vai para a sua morte. O Senhor abomina os perversos de coração, mas os de caminho irrepreensível são o seu prazer. Podem estar certos de que os maus não ficarão sem castigo, mas a descendência dos justos será libertada. Como joia de ouro no focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. O desejo dos justos termina em bem, mas a esperança dos ímpios em furor. Há quem dê generosamente e ainda aumenta o que tem, e há quem retenha o que deveria dar e cai em pobreza. A alma generosa prosperará, e quem dá de beber será saciado. O povo amaldiçoa quem retém o trigo, mas bênção haverá sobre a cabeça de quem o vende. Quem procura o bem alcança favor, mas ao que busca o mal, este lhe sobrevirá. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o insensato será servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Se os justos recebem na terra a sua recompensa, quanto mais o ímpio e o pecador. Provérbios capítulo 12. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas quem odeia a repreensão é estúpido. O homem de bem obtém o favor do Senhor, mas ele condena quem trama planos perversos. Ninguém se firma por meio da impiedade, mas a raiz dos justos jamais será abalada. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido,
mas a que traz vergonha é como podridão nos seus ossos. Os planos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios são enganosos. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas a boca dos retos os livra. Os ímpios são derrubados e desaparecem, porém a casa dos justos permanece firme. Cada um é louvado segundo a sua prudência, mas o perverso de coração será desprezado. Melhor é ser pessoa de pouca importância e ter servo do que parecer importante e não ter pão. O justo cuida bem dos seus animais, mas até as ações mais bondosas dos ímpios são cruéis. Quem lavra a sua terra terá comida com fartura, mas o que corre atrás de fantasias não tem juízo. O ímpio deseja a rede dos maus, porém a raiz dos justos dá fruto. O mal se enreda no pecado dos seus lábios, mas o justo escapará da angústia. Do fruto da boca cada um se farta de bens, e o trabalho das mãos lhe traz recompensa. O caminho do insensato parece-lhe reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. O insensato logo mostra irritação, mas o prudente ignora o insulto. Quem fala a verdade dá testemunho sincero, mas a testemunha falsa espalha mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. No coração dos que tramam o mal há engano, mas os que promovem a paz têm alegria. Nenhum mal atinge o justo, mas os ímpios estão cheios de problemas. O Senhor detesta lábios mentirosos, mas se deleita com os que agem com sinceridade. O prudente oculta o conhecimento, mas o coração do insensato proclama a loucura. Mãos diligentes governarão, mas a preguiça acaba em trabalho forçado. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O justo escolhe bem os seus amigos, mas o caminho dos ímpios os faz extraviar-se. O preguiçoso não assa sua caça, mas o diligente obtém riqueza preciosa. No caminho da justiça está a vida, e pela vereda da retidão se alcança a imortalidade. Provérbios, capítulo 13. O filho sábio aceita a instrução do pai. Provérbios, capítulo 13. O filho sábio aceita a instrução do pai, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão. Do fruto da sua boca cada um se alimenta de bens, mas o desejo dos pérfidos é a violência. Quem guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios encontra a ruína. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são plenamente satisfeitos. O justo odeia a palavra mentirosa, mas o ímpio faz-se odioso e envergonha-se. A justiça guarda o que anda em integridade, mas a maldade transtorna o pecador. Há quem se faça rico e nada tem, há quem se faça pobre e tem muitas riquezas. O resgate da vida de um homem são as suas riquezas, mas o pobre não ouve ameaças. A luz dos justos brilha alegremente, porém a lâmpada dos ímpios se apaga. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. A riqueza de procedência vã diminui, mas quem a ajunta com o próprio trabalho aumenta. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. O que despreza a palavra a si mesmo se prejudica, mas o que teme o mandamento será recompensado. O ensino do sábio é fonte de vida para desviar dos laços da morte. O bom senso traz favor, mas o caminho dos infiéis é a sua própria ruína. Todo prudente age com conhecimento, mas o insensato espalha sua loucura. O mau mensageiro cai no mal, mas o emissário fiel traz cura. Pobreza e vergonha sobrevêm ao que rejeita a correção, mas o que aceita a repreensão será honrado. O desejo que se realiza é doce à alma, mas aos insensatos é abominação apartar-se do mal. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. O mal persegue os pecadores, mas os justos são recompensados com o bem. O homem de bem deixa herança aos filhos dos filhos, mas a riqueza do pecador é guardada para o justo. A lavoura dos pobres dá muito mantimento, mas há os que se perdem por falta de justiça. Quem retém a vara odeia seu filho, mas quem o ama, desde cedo disciplina. O justo come até satisfazer a sua alma, mas o estômago dos ímpios passa fome. Provérbios, capítulo 14. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derruba.
Quem anda em retidão teme o Senhor, mas o que é perverso nos seus caminhos o despreza. Na boca do insensato há arrogância como vara, mas os lábios dos sábios os protegem. Não havendo bois, o estábulo fica vazio, mas pela força do boi há grande colheita. A testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa espalha mentiras. O zombador procura sabedoria e não acha nada. Mas, para o prudente, o conhecimento é fácil. Afaste-se do insensato, porque nos seus lábios não encontrará conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a loucura dos insensatos é engano. Os insensatos zombam da culpa, mas entre os retos há benevolência. Cada coração conhece a sua própria amargura, e ninguém pode partilhar da sua alegria. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas no final conduz à morte. Até no riso o coração pode doer, e o fim da alegria pode ser tristeza. O coração infiel ficará satisfeito com os seus próprios caminhos, mas o homem de bem se contentará com os seus. O ingênuo acredita em tudo, mas o prudente examina os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e confia em si mesmo. Quem facilmente se ira faz loucuras, e o homem de maus intentos será odiado. Os ingênuos herdam a insensatez, mas os prudentes são coroados de conhecimento. Os maus se curvam diante dos bons, e os ímpios às portas do justo. O pobre é odiado até pelo seu próximo, mas os amigos dos ricos são muitos. Quem despreza o próximo peca, mas feliz é aquele que se compadece dos necessitados. Por acaso não se enganam os que planejam o mal, mas os que planejam o bem encontram amor e fidelidade. Todo trabalho traz proveito, mas só falar conduz à pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza, mas a loucura dos insensatos continua sendo loucura. A testemunha verdadeira livra almas, mas a falsa espalha mentiras. O temor do Senhor é fortaleza segura e refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para escapar dos laços da morte. A multidão de povo é a glória do rei, mas a falta de súditos é a ruína do príncipe. Quem é tardio em irar-se tem grande entendimento, mas o que se irrita facilmente exalta a loucura. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. O que oprime o pobre insulta o seu Criador, mas o que se compadece do necessitado honra a Deus. Na desgraça o ímpio é derrubado, mas o justo até na morte tem refúgio. No coração do prudente repousa a sabedoria, e até no meio dos insensatos ela se faz conhecer. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O servo sábio alcança o favor do rei, mas o que procede vergonhosamente incorre na sua ira. Provérbios, capítulo 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama loucura. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua que cura é árvore de vida, mas a perversidade nela esmaga o espírito. O insensato despreza a correção do pai, mas o que aceita a repreensão demonstra prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos insensatos não é assim. O sacrifício dos ímpios é abominação ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu prazer. O caminho dos ímpios é abominação ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Disciplina rigorosa aguarda quem abandona o caminho, e quem odeia a repreensão morrerá. O Sheol e o abismo estão abertos diante do Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. O zombador não gosta de quem o corrige, por isso não vai ter com os sábios. O coração alegre alegra o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração entendido busca o conhecimento, mas a boca dos insensatos se alimenta de tolice. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de legumes onde há amor do que boi gordo com ódio. O homem de gênio difícil provoca contendas,
mas o longânimo apazigua a briga. O caminho do preguiçoso é como cerca de espinhos, mas a vereda dos retos é uma estrada plana. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. A loucura é alegria para o que não tem juízo, mas o homem entendido anda retamente. Onde não há conselho, fracassam os planos, mas com muitos conselheiros eles se realizam. O homem alegra-se em dar resposta adequada. E quão boa é a palavra dita a seu tempo. Para o prudente o caminho da vida é para cima, a fim de que ele se desvie do Sheol que está embaixo. O Senhor derruba a casa dos soberbos, mas estabelece as divisas da viúva. Os pensamentos dos ímpios são abominação ao Senhor, mas as palavras dos puros são aprazíveis. O que é ávido por lucro desonesto perturba a sua casa, mas o que odeia o suborno viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama coisas más. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. A luz dos olhos alegra o coração, e a boa notícia engorda os ossos. O ouvido que escuta a repreensão da vida fará morada entre os sábios. Quem rejeita a disciplina menospreza a si mesmo, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Provérbios, capítulo 16. Ao homem pertencem os planos do coração. Provérbios, capítulo 16. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor pesa os motivos. Entrega ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor tudo fez com um propósito, até os ímpios para o dia da desgraça. O Senhor detesta todo orgulhoso de coração. Tenham certeza, não ficarão sem castigo. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, até os seus inimigos ele faz que vivam em paz com ele. Melhor é pouco com justiça do que muito ganho com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Os lábios do rei falam como oráculo, e a sua boca não trai a justiça. Balanças e pesos justos pertencem ao Senhor. Todas as pedras da bolsa são obra dele. Os reis detestam a prática do mal, porque pelo direito se firma o trono. Os reis se agradam de lábios honestos e apreciam quem fala o que é reto. O furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio o aplaca. O rosto alegre do rei significa vida, e o seu favor é como nuvem de chuva na primavera. Quanto melhor é adquirir sabedoria do que ouro, e adquirir entendimento do que prata. A vereda dos retos evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os pobres do que repartir o despojo com os soberbos. Quem dá atenção à instrução prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Ao sábio de coração chamam o entendido, e a doçura dos lábios aumenta o ensino. O bom senso é fonte de vida para quem o possui, mas a disciplina dos insensatos é a sua própria loucura. O coração do sábio torna prudente a sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. O apetite do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca o incita. O homem perverso cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O homem perverso semeia contendas, e o caluniador separa os maiores amigos. O homem violento alícia o próximo e o faz andar por um caminho que não é bom. Quem fecha os olhos para maquinar perversidades e morde os lábios já consumou o mal. Coroa de honra são as cães. Quando se acham no caminho da justiça, melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Provérbios, capítulo 17. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e contendas. O servo prudente dominará sobre o filho que procede vergonhosamente,
e repartirá a herança como um dos irmãos. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O perverso dá atenção a lábios maliciosos. O mentiroso inclina os ouvidos à língua destruidora. O que escarnece do pobre insulta o seu Criador. O que se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Não convém ao insensato o lábio excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Pedra preciosa é o presente aos olhos de quem o recebe. Para onde quer que se volte, alcança sucesso. Quem perdoa a ofensa cultiva o amor, mas quem a repete afasta o amigo íntimo. Mas aproveita a repreensão ao entendido do que sem açoites ao insensato. O rebelde só busca o mal, por isso um mensageiro cruel será enviado contra ele. Melhor é encontrar uma ursa roubada dos filhotes do que um insensato na sua loucura. Quanto àquele que retribui mal por bem, o mal não se apartará da sua casa. Começar uma briga é como abrir brecha num dique. Por isso abandone a questão antes que a contenda se agrave. Absolver o culpado e condenar o justo, ambos são abominação ao Senhor. De que serve o dinheiro na mão do insensato para comprar sabedoria, se ele não tem entendimento? O amigo ama em todo o tempo e na angústia se faz irmão. O homem sem juízo se compromete por estranho e dá a mão como fiador do próximo. Quem ama a contenda ama o pecado, quem faz alta a sua porta busca a ruína. O perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem a língua dobrada cai no mal. O que gera um insensato terá desgosto, e o pai do tolo não se alegrará. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O ímpio aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. O rosto do entendido busca o conhecimento, mas os olhos do insensato vagueiam pelos confins da terra. O filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para quem o deu à luz. Não é bom punir o justo nem ferir os nobres por causa da sua retidão. Quem modera suas palavras possui conhecimento, e o que tem espírito calmo é homem de entendimento. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por entendido. Provérbios, capítulo 18. O que vive isolado busca o seu próprio interesse e se insurge contra todo bom senso. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em revelar o seu coração. Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomínia vem a vergonha. As palavras da boca são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é ribeiro que corre. Não é bom ter parcialidade pelo ímpio para apartar o justo do seu direito. Os lábios do insensato entram na contenda, e a sua boca chama os açoites. A boca do insensato é a sua própria ruína, e os seus lábios, laço para a sua alma. As palavras do caluniador são como petiscos gostosos que descem até o íntimo do ventre. Quem é negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela corre o justo e está seguro. Os bens do rico são a sua cidade forte, e na sua imaginação uma alta muralha. Antes da ruína eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Responder antes de ouvir é loucura e vergonha. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a ciência. O presente do homem alarga-lhe o caminho e o faz chegar diante dos grandes. O que primeiro começa a sua causa parece justo, até que vem o outro e o examina. A sorte faz cessar as contendas e decide entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de uma cidadela. Do fruto da boca o coração se farta, e com o produto dos lábios se satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a amam comerão do seu fruto. O que acha uma esposa acha o bem e obtém o favor do Senhor. O pobre fala com súplicas, mas o rico responde com durezas. O homem que tem muitos amigos pode vir a arruinar-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Provérbios, capítulo 19. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e insensato. O desejo sem conhecimento não é bom, e quem se apressa com os pés erra o caminho. A estultícia do homem perverte o seu caminho, e o seu coração se irrita contra o Senhor.
as riquezas multiplicam amigos, mas ao pobre até o seu amigo o abandona. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. Muitos adulam o homem generoso, e todos são amigos do que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o odeiam, quanto mais os seus amigos se afastam dele. Corre atrás deles com súplicas, mas eles já se foram. O que adquire entendimento ama sua alma, o que guarda a inteligência achará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Não convém ao insensato o luxo, quanto menos ao servo dominar os príncipes. A prudência do homem faz com que seja tardio em irar-se, e a sua glória é perdoar as ofensas. O rugido do rei é como o bramido do leão, mas o seu favor é como orvalho sobre a erva. O filho insensato é desgraça para o pai, e a mulher briguenta é como o gotejar contínuo num telhado que pinga. Casa e riquezas são herança dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma ociosa passará fome. Quem guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos morrerá. Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, que lhe retribuirá o seu benefício. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te deixes levar a ponto de o matar. O homem de grande ira tem de sofrer o castigo, porque se tu o livrares, virás a fazê-lo de novo. Ouve o conselho e aceita a correção, para que no fim sejas sábio. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. O que o homem deseja é a sua misericórdia, e melhor é ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não será visitado pelo mal. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer sequer levá-la à boca. Açoita o escarnecedor e o simples se fará prudente. Repreende o entendido e ele entenderá a ciência. O que rouba seu pai ou a sua mãe e diz, não é pecado, companheira do homem destruidor. Cessa, meu filho, de ouvir a instrução, e te desviarás das palavras do conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios engole a iniquidade. Preparados estão os castigos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos insensatos. Provérbios capítulo 20. O vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é levado não é sábio. O terror do rei é como o rugido do leão. Quem o provoca a ira peca contra a sua própria vida. Honra é do homem evitar contendas, mas todo insensato se mete em brigas. O preguiçoso não lavra no outono, por isso mendigará na colheita e nada terá. Como águas profundas são os propósitos no coração do homem, mas o homem de inteligência os descobrirá. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno quem o achará? O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono de julgamento, com seus olhos dissipa todo o mal. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Pesos diferentes e medidas diferentes, ambos são abominação ao Senhor. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se a sua conduta é pura e reta. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem, o Senhor os fez a ambos. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás de pão. É mal, diz o comprador. Mas indo-se então se gaba. Há ouro e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Toma a roupa de quem ficou fiador por estranho, e toma penhor daquele que se obriga por estrangeiros. Suave é ao homem o pão ganho com engano, mas depois a sua boca se encherá de cascalho. Os planos se executam com conselho, e com boa estratégia se faz a guerra. O que anda caluniando revela segredos, portanto não te associes com o que muito abre os lábios, o que amaldiçoa seu pai ou a sua mãe. Apagar-se-á a sua lâmpada em densas trevas, herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. Não digas, vou retribuir o mal. Espera pelo Senhor e Ele te salvará. Pesos diferentes são abominação ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho?
Laço é para o homem dizer precipitadamente é santo, e só depois de feitos os votos refletir. O rei sábio joelha os ímpios e faz passar sobre eles a roda. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha o mais íntimo do ventre. Benignidade e verdade guardam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. A glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos, as suas cãs, os açoites e os castigos limpam o mal. E os golpes penetram até o mais íntimo do ventre. Provérbios capítulo 21. Como ribeiros de águas é o coração do rei na mão do Senhor. Ele o inclina para onde quer. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Olhos altivos e coração arrogante, lavoura dos ímpios, tudo é pecado. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa de todos os apressados conduz à pobreza. Tesouro adquirido por língua mentirosa é vaidade que se desvanece e laço mortal. A violência dos ímpios os arrastará, pois recusam praticar a justiça. O caminho do homem culpado é tortuoso, mas a conduta do puro é reta. Melhor é morar num canto de telhado do que com a mulher rixosa numa casa ampla. A alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não recebe dele misericórdia. Quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio e, quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. O justo observa a casa do ímpio e precipita os ímpios na ruína. Quem tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. O presente dado em segredo aplaca a ira, e o suborno no regaço apazigua o furor violento. Fazer justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. O homem que anda desviado do caminho do entendimento na assembleia dos mortos repousará. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Resgate para o justo é o ímpio, e em lugar dos retos estará o pérfido. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Na casa do sábio há tesouro precioso e azeite, mas o insensato os devora. Quem segue a justiça e a bondade achará a vida. A justiça é a honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que confiavam. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Ao soberbo e arrogante chamam escarnecedor. Com insolente orgulho ele procede. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. Todo dia deseja cobiçosamente, mas o justo dá e nada retém. Detestável é ao Senhor o sacrifício dos ímpios, quanto mais quando o oferecem com má intenção. A testemunha falsa perecerá, mas o homem que ouve falará com sucesso. O ímpio mostra semblante endurecido, mas o reto considera o seu caminho. Contra o Senhor não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho que possa prevalecer. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Provérbios capítulo 22. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que prata e ouro. O rico e o pobre se encontram, a todos fez o Senhor. O prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O prêmio da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma afastar-se-á deles. Educa a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for velho não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semeia a injustiça cegará males, e a vara da sua indignação será destruída. O generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com o pobre. Expulsa o escarnecedor e a contenda se irá. Cessarão as demandas e a ignomínia. Quem ama a pureza de coração e cuja graça está nos seus lábios, terá por amigo o rei. Os olhos do Senhor preservam o conhecimento, mas ele transtorna as palavras dos pérfidos. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se irá cairá nela. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afastará dela.
o que oprime o pobre para enriquecer a si, e o que dá ao rico certamente empobrecerão. 30 ditados dos sábios. Dito 1. Presta atenção e inclina o ouvido às palavras dos sábios. Aplica o teu coração ao que eu ensino, porque é agradável que os guardes no teu íntimo e que todos estejam juntos nos teus lábios. Para que a tua confiança esteja no Senhor, hoje te faço saber isso, sim, a ti. Porventura não te escrevi coisas excelentes em conselhos e conhecimento, para te fazer saber a certeza das palavras da verdade, a fim de que respondas palavras de verdade aos que te enviarem? Dito 2. Não explores o pobre por ser pobre, nem oprimas o aflito na porta, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os roubarem. Dito 3. Não faças amizade com o homem iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e venhas a tomar laço para a tua alma. Dito 4. Não sejas dos que dão a mão como fiador, nem dos que se obrigam por dívidas. Se não tens com que pagar, por que levariam a tua cama de debaixo de ti? Dito 5. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Dito 6. Vês alguém que é perito na sua obra? Perante reis estará, não perante os de baixa sorte. Provérbios, capítulo 23. Dito 7. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para o que se põe diante de ti, e põe a faca à tua garganta. Se és homem de grande apetite, não cobices os seus manjares delicados, porque é pão enganoso. Dito 8. Não te fatigues para seres rico, nem apliques nisso a tua inteligência. Porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente a riqueza fará para si asas como águia que voa pelos céus. Dito 9. Não comas o pão do avarento, nem desejes os seus manjares delicados, pois, como pensa no seu íntimo, assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas palavras agradáveis. Dito 10. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Dito 11. Não removas os marcos antigos, nem entres nas herdades dos órfãos, porque o seu Redentor é forte, ele defenderá a causa deles contra ti. Dito 12. Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Dito 13. Não retires a disciplina da criança. Se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do Sheol. Dito 14. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu coração. Exultarão as minhas entranhas quando os teus lábios falarem o que é reto. Dito 15. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, permanece no temor do Senhor todo o dia, porque deveras haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Dito 16. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Não estejas entre os que bebem muito vinho, nem entre os que se empanturram de carne, porque o beberrão e o comilão empobrecem, e a sonolência os faz andar rotos. Dito 17. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando ela envelhecer. Compra a verdade não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. O pai do justo se alegra muito, e o que gera um sábio se alegrará nele. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Dito 18. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos guardem os meus caminhos, porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a mulher estranha. Ela, qual salteador, põe emboscadas e multiplica entre os homens os infiéis. Dito 19. Quem tem ais, quem tem dores, quem tem contendas, quem tem queixas, quem tem feridas sem causa, quem tem olhos vermelhos, os que se demoram bebendo vinho, os que andam buscando vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suavemente. No fim, ele morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas estranhas e o teu coração falará perversidades. Serás como que se deita no meio do mar e como que se deita no topo do mastro.
Dirás: bateram-me e não me doeu, espancaram-me e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscar mais vinho. Provérbios, capítulo 24, dito 20. Não tenhas inveja dos homens maus, nem desejes estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam maldade. Dito 21. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as riquezas preciosas e deleitáveis. Dito 22. O sábio é mais poderoso do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o que tem força. Porque com conselhos sábios se faz a guerra, e a vitória na multidão de conselheiros. Dito 23. Alta demais é a sabedoria para o insensato, na porta não abrirá a sua boca. Dito 24. Ao que maquina o mal para fazer, chamar-lhe-ão homem de projetos malignos, o pensamento da loucura é pecado e abominável aos homens é o escarnecedor. Dito 25. Se te desanimas no dia da angústia, quão pequena é a tua força? Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que vão cambaleando para o matadouro. Se disseres: eis que não o soubemos, acaso não o considera aquele que pesa os corações? Aquele que guarda a tua alma não o sabe? E não dará ele a cada um segundo as suas obras? Dito 26. Come mel, filho meu, porque é bom, e o favo de mel, que é doce ao teu paladar. Sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Dito 27. Não armes ciladas como o ímpio contra a morada do justo, nem assoles o seu lugar de repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão na desgraça. Dito 28. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não o veja, e isso lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Dito 29. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios, porque o maligno não terá recompensa, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Dito 30. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente se levantará a sua ruína, e quem saberá a destruição que virá de um e de outro? Também estes são ditados dos sábios. Fazer acepção de pessoas no julgamento não é bom. Quem disser ao ímpio: tu és justo, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão, mas os que o repreenderem terão delícias, e sobre eles virá copiosa bênção. Beijam os lábios os que respondem com palavras retas. Prepara os teus trabalhos de fora, apronta-os no campo, e depois edifica a tua casa. Não testemunhes sem motivo contra o teu próximo, nem enganes com os teus lábios. Não digas: como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso e pela vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo eu observado aquilo, apliquei o coração, vi e recebi instrução. Um pouco de sono, um pouco cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como homem armado. Provérbios, capítulo 25. Também estes são provérbios de Salomão transcritos pelos homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las, como a altura dos céus e a profundidade da terra. Assim o coração dos reis é insondável. Tira da prata a escória, e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Não te glorifiques na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam: sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe a quem os teus olhos viram. Não saias apressadamente a litigar, para que não saibas o que farás no fim, quando o teu próximo te envergonhar. Pleiteia a tua causa com o teu próximo e não reveles o segredo de outro, para que não te desonre quem o ouvir, e a tua má fama não se aparte de ti, como maçãs de ouro em salvas de prata. Assim é a palavra dita a seu tempo, como pendente de ouro e joia de ouro fino. Assim é o repreensor sábio,
para o ouvido obediente. Como o frescor da neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que nunca deu. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Pisa raramente a casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e passe a te odiar, como porrete, espada e flecha aguda. Assim é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo, como dente quebrado e pé sem força. Assim é a confiança no infiel no tempo da angústia, como tirar a roupa num dia de frio e vinagre sobre salitre. Assim é o que canta canções ao coração aflito. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. O vento norte afugenta a chuva, e a língua fingida, o rosto indignado. Melhor é morar num canto de telhado do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Como água fresca para o sedento, assim é a boa notícia de terra remota, como fonte turvada e manancial corrupto. Assim é o justo que cede diante do ímpio. Comer muito mel não é bom, nem é honroso procurar a própria glória, como cidade derribada, que não tem muros. Assim é o homem que não domina o seu espírito. Provérbios, capítulo 26. Como neve no verão ou chuva na cega, assim não convém ao insensato a honra. Como o pássaro que vagueia e a andorinha que voa, assim a maldição sem motivo não se cumpre. Chicote para o cavalo, freio para o jumento e vara para as costas dos insensatos. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Responde ao insensato segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Cortar os pés e beber veneno é enviar mensageiro por mão de insensato. Como pernas que pendem do coxo, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como quem ata a pedra na funda, assim é o que dá honra ao insensato. Como espinho que entra na mão do ébrio, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como arqueiro que a todos fere, assim é quem assalaria o insensato ou qualquer transeunte. Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. Vês alguém que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há para o insensato do que para ele, diz o preguiçoso. Há um leão no caminho, um leão feroz nas ruas. Como a porta gira nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ao menos levá-la à boca. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 que respondem com bom senso, como quem pega pelas orelhas um cão que passa. Assim é quem se mete em briga alheia, como o louco que atira brasas, flechas e morte. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apaga e, não havendo caluniador, a contenda se extingue. Como carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do caluniador são como petiscos gostosos que descem até o íntimo do ventre. Como vaso de barro coberto de escória de prata, assim são os lábios ardentes com o coração maligno. Com os lábios o inimigo se disfarça, mas no coração trama engano. Ainda que a sua fala seja mansa, não confies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que a sua maldade esteja coberta de engano, a sua malícia será manifesta na congregação. O que abre a cova nela cairá, e o que revolve a pedra sobre ele volverá. A língua mentirosa odeia quem fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Provérbios capítulo 27. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Que outro te louve, e não a tua própria boca, o estranho, e não os teus lábios. Pesada é a pedra, e a areia também é um peso, mas a ira do insensato ela é mais pesada do que as duas. Cruel é o furor e a ira desmedida, mas quem poderá resistir à inveja?
Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são os ferimentos feitos pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Como o pássaro que foge do ninho, assim é o homem que foge do seu lugar. O óleo e o perfume alegram o coração, assim é a doçura do conselho do amigo. Não abandones o teu amigo nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua calamidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu tenha o que responder àquele que me vituperar. O prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Toma a roupa de quem ficou fiador por estranho, toma penhor daquele que se obriga por estrangeiros. O que bendiz ao seu próximo em alta voz de madrugada, por maldição lhe será reputado. A mulher rixosa é como gotejar contínuo em dia de grande chuva. Contê-la é como conter o vento ou segurar o azeite com a mão direita. Como ferro com ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. O que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu senhor será honrado. Como a água reflete o rosto, assim o coração do homem reflete o homem. O Sheol e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. O crisol é para a prata, e o forno para o ouro, mas o homem é provado pelos louvores. Ainda que pisasses o insensato com pilão no grau, entre grãos pilados não se apartaria dele a sua estultícia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando o feno se vai, aparece a relva nova, e recolhem-se as ervas dos montes. Os cordeiros servem para te vestires, e os bodes para o preço do campo. E haverá bastante leite de cabras para o teu mantimento, para o das tuas criadas e para a vida das tuas servas. Provérbios, capítulo 28. Os ímpios fogem sem que ninguém os persiga, mas os justos são ousados como o leão. Quando a terra se enche de rebelião, multiplicam-se os seus príncipes, mas por homem entendido e sábio, ela prolonga a estabilidade. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva torrencial que não deixa alimento. Os que abandonam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei lhes resistem. Os maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho entendido, mas o companheiro dos glutões envergonha seu pai. O que aumenta os seus bens com juros e ganância junta-os para o que se compadece do pobre. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominação. O que faz com que os retos se desviem para o mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os íntegros herdarão o bem. O rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é entendido o examina. Quando os justos triunfam, há grande alegria. Mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor continuamente, mas o que endurece o coração cairá no mal. Como o leão rugidor e o urso faminto, assim é o governador ímpio sobre um povo pobre. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que odeia a avareza prolongará os seus dias. O homem atormentado pelo sangue de outrem fugirá até a cova. Ninguém o detenha. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso nos seus caminhos cairá de uma vez. O que lavra sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue os ociosos se fartará de pobreza. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Fazer acepção de pessoas não é bom, pois até por um bocado de pão o homem prevaricará. O avarento corre atrás das riquezas e não sabe que há de vir sobre ele a penúria. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz: não é transgressão, companheira do homem destruidor. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor engordará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos terá muitas maldições. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem,
mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Provérbios, capítulo 29. O homem que repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja remédio? Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. O rei, com a justiça, faz estável a terra, mas o que exige presentes a transtorna. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Na transgressão do homem mau a laço, mas o justo canta e se regozija. O justo atenta para a causa dos pobres, mas o ímpio não entende o que é isso. Os escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Disputando o sábio com o insensato, quer se agache, quer se ria, não haverá descanso. Os homens sanguinários odeiam o íntegro, mas os retos procuram o seu bem. O insensato derrama toda a sua ira, mas o sábio a reprime e aplaca. O governador, que dá ouvidos a palavras mentirosas, todos os seus servos são ímpios. O pobre e o opressor têm isto em comum. O Senhor dá luz aos olhos de ambos. O rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Multiplicando-se os ímpios, multiplicar-se-á a transgressão, mas os justos verão a sua queda. Corrige a teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O servo não se emendará com palavras, porque, ainda que entenda, não obedecerá. Vês um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para um insensato do que para ele. O servo que desde a mocidade é delicadamente criado, no fim virá a ser ingrato. O homem iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que tem parte com o ladrão odeia sua própria alma, ouve a maldição e não denuncia. O temor do homem arma laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Muitos buscam o favor do príncipe, mas do Senhor vem a justiça para o homem. Abominação é para os justos o homem iníquo, e abominação é para o ímpio o de reto proceder. Provérbios, capítulo 30, palavras de Agur, filho de Jaque, oráculo. Disse o homem a Itiel e a Ucal: na verdade estou cansado, ó Deus, estou exausto e sem forças, sou o mais bruto dos homens, não tenho entendimento humano, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas no seu manto? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e qual o nome de seu filho? Certamente o sabes. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. 2 coisas te peço, não mais negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão de cada dia, para que, porventura, de farto te não negue e diga quem é o Senhor. Ou, empobrecendo, não venha furtar e profane o nome do meu Deus. Não calunies o servo diante de seu senhor, para que ele não te amaldiçoe e tu fiques culpado. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e não bendiz a sua mãe. Geração que é pura aos seus próprios olhos, mas não está lavada da sua imundícia. Geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas. Geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para devorar os aflitos da terra e os necessitados entre os homens. A sanguessuga tem 2 filhas. Dá. Há 3 coisas que nunca se fartam, sim, 4 que não dizem, basta. O Sheol, a madre estéril, a terra que não se farta d'água e o fogo que nunca diz, é suficiente. O olho que escarnece do pai despreza a obediência à mãe, corvos do vale o arrancarão e os filhotes da águia o comerão. Há 3 coisas que me são maravilhosas, sim, 4 que não entendo: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha,
o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. Assim é o caminho da mulher adúltera. Ela come, limpa a boca e diz: não cometi maldade. Por 3 coisas treme a terra, e há 4 que não pode suportar: o servo quando reina, o tolo quando anda farto de pão, a mulher desprezada quando se casa, e a serva quando se torna herdeira da sua senhora. Há 4 coisas pequenas na terra que, porém, são extremamente sábias: as formigas, criaturas de pouca força, contudo no verão preparam a sua comida. Os coelhos, povo fraco, contudo, põe a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo todos saem banos. O lagarto se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Há 3 coisas que têm passo elegante, sim, 4 que andam airosamente: o leão, o mais forte entre os animais, que não foge de ninguém, o galo que cingido anda, o bode e o rei à frente do seu povo. Se foste insensato, exaltando-te, ou se maquinaste o mal, põe a mão na boca, porque o bater do leite produz manteiga, o torcer do nariz produz sangue, e o provocar a ira produz contendas. Provérbios, capítulo 31. Palavras do rei Lemuel, oráculo que sua mãe lhe ensinou. Ah, meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos, não gaste a tua força com mulheres, nem o teu vigor com as que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do que foi decretado e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que estão prestes a perecer, e vinho aos amargurados de alma, bebam e esqueçam a sua pobreza, e da sua miséria não se lembrem mais. Abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos os desamparados. Abre a tua boca, julga com justiça e defende a causa do pobre e do necessitado. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Levanta-se ainda de noite e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Vê que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende as mãos ao necessitado. Não teme por sua família a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si tapete. De linho fino e púrpura é a sua veste. Seu marido é respeitado nas portas da cidade, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz roupas de linho fino e vende-as. Fornece cintos aos mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Vigia o andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa, seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres têm procedido virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras nas portas da cidade.